orientando, mas eu digo assim, uma vez orientando, tá, Doni? É sempre orientando. A gente tem os nossos mestres para uma vida inteira, então não tem esse negócio de ex. Acho que existe ex-namorado, ex-esposo, ex. Mas orientador é um casamento para uma vida inteira, né? Então, assim, é com imensa alegria que a gente traz o professor Robson Vinícius. Ele tem uma vivência, né, no contexto, no chão da escola, e ele vai poder, assim, apresentar para a gente o que ele tem de melhor. Então, Danizete, fique à vontade, aqui é o nosso espaço, tá bom? Faça a apresentação do Robson, e com vocês, o professor Antônio Danizete. Muito bem, boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria mesmo de todo o coração. E receber o Robson, que, como diz a Fabiana, né, continua sendo orientando, que responsabilidade. Obrigado, Fabiana, pela acolhida, obrigado, Wilson, abraço a Priscila, abraço aos professores, abraço a todos vocês, né, nossos alunos e alunas aí do curso de Pedagogia. Estou vendo que tem gente aqui também do PPGH, do Estado de Humanidades, outras pessoas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação do Robson, que, na verdade, eu conheço já bem antes do mestrado, não é? O Robson é uma pessoa que eu conheci já na Faculdade Salesiana para fazer filosofia. Eu era coordenador do curso e já comecei a acompanhar o Robson. E esse momento, então, é um momento... E esses dias todos foram um momento de recordar toda essa caminhada que nós já fizemos juntos. E recordar é muito bom, né? A palavra recordar significa recordes, em latim, né? Que significa tornar a passar pelo coração. Então, passou pelo coração com opção de coisa legal, né? Que a gente vivenciou junto. Então, o Robson, ele fez a filosofia lá nos Salesianos, depois ele passou no concurso lá em Cariacica, foi ser professor de filosofia dentro de uma proposta educacional tanto diferenciada, onde o professor de filosofia não dava aula de filosofia, mas acompanhava as discussões da escola toda, né? E o Robson, depois de fazer filosofia, ele continuou estudando, fez 2 cursos de pedagogia, fez especialização em arte. Ele é um artista, né? Os livros que ele fez no tempo do mestrado, que ele fez depois no Educimate, né? São cheios de obras de arte. E ele ajudou ainda outros colegas, né? A fazer os seus produtos educacionais. O Robson é sempre muito solícito com as pessoas, está sempre disposto a ajudar, né? E no mestrado, no Educimate, ele fez uma proposta que é o tema da palestra de hoje, né? Investigando práticas pedagógicas que contribuam para a alfabetização científica e linguística dos alunos do ingresso no ensino fundamental, aí os alunos que estavam sendo alfabetizados. Dele foi um trabalho que teve repercussão até internacional. Ele fez, ele apresentou o trabalho na Associação Ibero-Americana de CTS, que estão um trabalho ligado à ciência, tecnologia e sociedade. E, em 2016, o trabalho dele foi considerado o melhor trabalho na área de mestrado, dentro da temática da Associação Ibero-Americana de Ciência, Tecnologia e Sociedade. O Robson, quando ele entrou no mestrado, quem orientava o Robson era o professor Manuel, de Cariacica, e depois o Manuel saiu do Educimate e eu continuei acompanhando o Robson. Aí ele entrou no nosso grupo, né, Estofik, Grupo História e Filosofia da Educação, e até hoje o Robson está lá no grupo com a gente, discutindo as questões de educação, né? Então, assim, recordando essas coisas
boas, né, do Robson. Interessante que depois que o Robson fez o trabalho dele, trabalhando com crianças, ele se dedicou ainda mais à alfabetização, fez outro concurso e começou a ser professor alfabetizador lá em Cariacica também, que é até hoje, né? Ele trabalhou um tempo na Secretaria da Educação lá de Cariacica, Secretaria Municipal, depois voltou para a sala de aula, hoje ele está diretor da escola, né? Eu marquei o nome da escola aqui, Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Paiva. E ele continua nas pesquisas, ele adora o que faz, né? Apaixonado pelas crianças, e vai apresentar para a gente esse trabalho hoje. Eu gostaria muito de estar abraçando o Robson, abraçando todos vocês, e vamos dar um abraço de forma um pouco diferente, né? E lembrando desse abraço, da falta que está fazendo, eu trouxe um trechinho aqui do livro dos abraços, do Eduardo Galeano, para começar esse momento, com a licença de vocês, né? O Eduardo Galeano é conhecido por aquele livro dele, Vias Abertas da América Latina, mas ele tem esse livro dos abraços, que são de pequenos causos, pequenas histórias, onde ele vai poetizando a vida, né, ajudando a gente a refletir. E tem um trechinho lá no livro dos abraços, que eu vou ler para vocês agora, que eu quis trazer para que a gente possa se abraçar, né? O Eduardo Galeano diz assim, que é a verdade. A verdade é uma mentira contada por Fernando Silva. Fernando conta com o corpo inteiro, não apenas com palavras. E pode se transformar em outra gente, ou em bicho, voador, ou no que for. E faz isso de tal maneira que depois a gente escuta, por exemplo, o sabiá cantando, e a gente pensa, esse passarinho está imitando o Fernando, que imita o sabiá. Ele conta causos da linda gente do povo, da gente recém-nascida que ainda tem cheiro de barro, e também causos de alguns tipos extravagantes que ele conheceu. Os causos acontecem em lugares onde Fernando esteve. O hotel que abria as portas para os fantasmas, aquela mansão onde as bruxas morreram de chatice, né? Além disso, o Fernando ele trabalha como médico. Prefere as ervas aos comprimidos e cura a úlcera com plantas e ovo de pombo. Mas ele prefere ainda a própria mão, porque ele cura tocando e contando, que é outra maneira de tocar. Contando, que é outra maneira de tocar. Eu escolhi esse trechinho porque eu pensei assim, bom, a gente vai estar se abraçando e a gente vai ouvir o Robson, que vai contar a pesquisa dele, e a gente vai estar se tocando e se abraçando nessa tarde. Bem-vindo, Robson. É um prazer, como você sabe, muito grande estar aqui com vocês, juntamente com os alunos da pedagogia e todo esse pessoal que veio nos visitar e nos abraçar no dia de hoje. Muito obrigado, Donizete, muito obrigado, Fabiana, Wilson, todos os demais professores e alunos que estão aqui nesse momento. Fiquei muito emocionado com a fala do Donizete ao me apresentar. Contar uma história vivida por mim, mas pelos olhos de outra pessoa, né? A gente, às vezes, a sensação do que a gente faz passa despercebido porque é nosso, né? Natural nosso, né? Mas ouvir uma pessoa contar para a gente o que a gente tem feito é gratificante. A gente é percebido, né? Passa percebido, de fato, na vida das pessoas. E eu fiquei muito contente quando o Donizete me trouxe o convite do curso de pedagogia, né, da coordenação desse evento, nesse formato virtual, distante, mais próximo, entre as pessoas, de poder compartilhar um pouco da minha experiência de pesquisa, do meu desejo, a minha vontade de pesquisar e entender a educação, de fazer a educação sempre um território produtivo, um território rico de experiências, um território de transformação, não só
de conhecimento, mas de transformação social, que é um dos objetivos mais importantes, nós que pensamos numa educação que seja libertadora e transformadora. Hoje, né, na educação, como Donizete disse, eu estou na direção da escola, mas eu não largo de maneira nenhuma as minhas possibilidades que tenho de poder contribuir pedagogicamente com os alunos. Então, estou aqui compartilhando um pouco dos meus conhecimentos, para mim também é uma possibilidade de enriquecer outras pessoas em outros territórios, em outros cotidianos e espaços, com um pouquinho do conhecimento que eu produzi, que nós produzimos em conjunto, né? Eu até conversava isso com um amigo meu, de que a gente sempre... Eu gosto muito de usar o pronome nós, né? Da gente falar que nós produzimos, nós estamos fazendo, porque eu acho que a gente não faz nada sozinho. E a pesquisa de mestrado, de fato, foi um produto coletivo. Não só pelo tipo de pesquisa que foi feita, mas porque Donizete sempre esteve me acompanhando, né? Desde o início com as minhas ideias, comprando as minhas ideias malucas, né? E a gente seguindo à frente para produzir algo de qualidade que pudesse ser, de fato, reconhecido. Então, nós estamos aí, né, contentes com os resultados. Eu até conversava com o Donizete que alguns pontos que a gente, da pesquisa hoje, que a gente, depois de um tempo, né, porque já são 5 anos da defesa, mas depois de um tempo a gente vai observar que faríamos diferente, mas que a essência permanece, né, aquilo que é de mais importante, daquilo que é de mais profundo, permanece e, com certeza, tem contribuições importantes para dar. Pelo menos eu vou defender a pesquisa eternamente assim, né? Bom, para a gente não perder muito tempo, se é que a gente perde tempo quando a gente recorda as coisas, né? A pesquisa, né, o tema dessa fala e a pesquisa, ela tem esse título, né? A gente construiu durante a ideia que a pesquisa foi se delineando, alfabetização científica no contexto dos anos iniciais, desconstruindo práticas pedagógicas. Eu gosto de contar que essa foi uma pesquisa que se constituiu desde o seu projeto, seu anteprojeto até o final, no mesmo caminho. Ela só foi se refinando, né? Eu acho que isso é um prazer, uma dádiva, né? Porque geralmente a gente entra no mestrado com uma ideia e quantas são as vezes que a gente sai com outra completamente diferente. Não que isso seja ruim, mas eu tive o prazer de poder fazer algo que, do início, desde a minha entrada no mestrado até o final, eu queria fazer, eu queria pesquisar aquilo e foi até lá que eu consegui. Tanto que a minha questão motivadora, ela também só se refinou com o passar do tempo, mas a motivação era a mesma, justamente porque eu vinha de uma realidade, como o Donizete disse, do contexto da alfabetização. Eu, desde 2010, sou professor da rede de Cariacica, né? E a minha experiência, sobretudo, era numa escola em que nós tínhamos alunos de 1º ao 5º ano, e o contexto do 1º ao 5º ano, né, como a gente reconhece, é o contexto típico da alfabetização, dos processos de alfabetização, da aprendizagem da língua escrita, lida, né, falada, e nós víamos diversos desafios nesse contexto. E um deles era justamente o ensino de disciplinas que não fossem no campo da língua portuguesa, e toda a evidência, todo o destaque que era dado justamente à língua portuguesa pela língua portuguesa, né, sem nenhum tipo de contextualização, nenhum tipo de diálogo com outros saberes, com outros conhecimentos que poderiam enriquecer ainda mais as práticas de alfabetização. Por isso, por essa questão, por esse entendimento de que seria possível, né, a gente queria entender se seria possível isso de forma a acontecer, é que essa pesquisa ela se constituiu. Então, a questão que nos motivou na nossa prática investigativa foi de que forma algumas práticas pedagógicas evidenciam a alfabetização científica e contribuem para a alfabetização linguística na perspectiva de uma educação plena, de alunos matriculados no 1º ano do ensino fundamental de uma escola da rede municipal de Cariacica. Eu destaquei 3 conceitos aí nesse problema, porque são 3 conceitos que eles vão ser discutidos durante a pesquisa, né, no campo teórico, né? A gente tentou destrinchar da melhor maneira possível esses 3 conceitos na investigação.
o que entenderíamos por alfabetização científica, o que entenderíamos por alfabetização linguística, e aí o termo linguística ele aparece justamente para diferenciar do primeiro, né? A gente deu um adjetivo para o conceito de alfabetização, e o terceiro seria essa educação plena. A educação plena foi uma questão que surgiu na pesquisa, porque ela se constituiu num contexto político educacional também. No período que eu estava pesquisando, nós tínhamos em vigência o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Né? Para quem acompanhou e quem acompanha as políticas educacionais, o Pacto da Alfabetização na Idade Certa ele foi um pacto iniciado em 2012, um pacto entre os entes federativos, municípios, estados, né, e as universidades, inclusive, que davam um suporte investigativo, de pesquisa, de formação de professores, justamente para munir os professores, as redes municipais, as redes estaduais, de conhecimentos, saberes, técnicas, práticas, para melhorar o desempenho da alfabetização. Porque tinha acabado de sair o PNE, né, e um dos eixos, um dos pontos do PNE era justamente que todas as crianças estivessem alfabetizadas impreterivelmente até os 8 anos de idade. E depois isso seria gradativamente reduzido. Então, para facilitar esse percurso, o Pacto Nacional, o PNAEC, né, que a gente chamava, né, o PNAEC, ele se constituiu com esse objetivo. E aí eu estava acompanhando a execução do PNAEC dentro da escola. Eu via, né, as professoras participando daquele movimento, mas aquela questão ainda permanecia. Tudo era muito relacionado à língua portuguesa pela língua portuguesa. Quase nada dialogava, né? Não posso dizer nada porque eu não conheço todas as realidades do país, né? Mas quase nada dialogava ali naquele ambiente com as demais disciplinas. É claro, no segundo ano do PNAEC teve toda uma formação voltada para a matemática, mas ainda nós víamos lá todo o desprezo, vou usar essa palavra, é um pouco pesada, mas o pouco espaço que era dado justamente para ciências da natureza ou para ciências humanas, porque até então era todo dado o privilégio para que as crianças minimamente saíssem dos anos iniciais sabendo ler, escrever e contar, né? Mas para isso parecia que só podia utilizar textos tipicamente dotados no âmbito da língua portuguesa ou atividades tipicamente presentes no âmbito da matemática de forma tradicional. Então a gente traz uma questão dentro de uma própria crítica que fazíamos a todo esse processo educacional ainda vigente. Bom, então os conceitos que nós debatemos durante o período da pesquisa foi o próprio conceito de alfabetização e letramento, o conceito de alfabetização científica, e nós fomos tentar nos aproximar, dialogar com esses conceitos a partir da pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica ela apareceu para a gente justamente como um caminho pedagógico. Então, toda pesquisa ela vai tentar se modelar, né? Nossa tentativa foi se aproximar dos momentos, dos passos propostos dentro da pedagogia histórico-crítica, porque nós entendemos nela uma potencialidade de fazer diferente, de promover justamente aquilo que nós desejávamos, que era produzir esse diálogo, essa relação entre os saberes, e, é claro, ao mesmo tempo que a gente faria um processo de alfabetização linguística, nós estávamos pretendendo que isso acontecesse também no âmbito das ciências. Então, nós íamos beber dos conhecimentos tradicionalmente constituídos na história, né, no campo das ciências, e outras áreas do conhecimento também, mas nós tínhamos toda uma relação que precisávamos fazer com a própria realidade dos alunos. Bom, no que diz respeito à alfabetização e o letramento, né, a gente sabe que essa discussão é uma discussão extremamente ampla no âmbito da alfabetização. Né, quem está na pedagogia sabe, né, que muitos são os autores que vão discutir a utilização desse termo, dos termos de alfabetização e letramento, ou o termo somente da alfabetização, e o embate teórico ele é grandioso nesse sentido, né? Durante a pesquisa, nossa opção foi justamente se aproximar do entendimento de Magda Soares sobre alfabetização e letramento, né? Não que a gente não tivesse se aproximado dos demais textos, nós buscamos entendê-los, mas nós optamos, fizemos uma opção pelo conceito de alfabetização e letramento de Magda Soares. Alfabetizar etimologicamente, né, no entendimento de Magda, não ultrapassaria o nível da aquisição dos signos linguísticos e alfabéticos.
e das habilidades de leitura e escrita. E a partir dessa compreensão é que a gente vai entender a alfabetização como um processo de representação de fonemas e grafemas, e vice-versa, mas também de um processo de compreensão de significados através do código escrito. Então, a decodificação que é feita nesse processo. Então, isso daí estaria no campo da alfabetização para Magda Soares. Enquanto o conceito de letramento, ele se trataria do resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita, o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita de suas práticas. Seria o uso social, né? De forma bem simplificada, a gente poderia traduzir o letramento por seu uso social das habilidades de leitura e escrita, dos signos linguísticos mesmo. Enfim, então a gente trouxe esses dois conceitos e a gente entendia que o desafio do processo de alfabetização estava justamente em relacionar ambos os processos, ambos os movimentos, de alfabetizar e de letrar. Então, a própria Magda Soares, ela traz em um dos seus textos, em um dos seus livros, essa discussão, porque acusam Magda Soares de, ao fazer a diferenciação dos conceitos, de separar esses conceitos, mesmo que didaticamente, ela está promovendo justamente uma ruptura que quase não tem volta. E a Magda Soares, justamente em alguns textos, ela debate sobre isso, ela fala que o que ela fez ao definir a separar esses conceitos, era justamente facilitar a compreensão de processos que são diferenciados, sim, né? Mas que não vivem separados. O processo de alfabetizar, ele deve acontecer e acontece junto com o processo de letrar, e o processo de letrar, ele deve acontecer junto com o processo de alfabetizar, né? Porque os processos indissociados, eles não caminham para um sucesso, né? Então, ela mesma diz, né, que o ensino do código de escrita alfabético precisa ter como ponto de partida e chegada, bem como seja transpassado constantemente pelas práticas sociais, tornando o indivíduo concomitantemente alfabetizado, dominando os códigos de leitura e de escrita, e letrado, sabendo utilizar a escrita e a leitura nas situações cotidianas, reconhecendo as diferentes funções e configurações dessas situações e o uso da escrita e da leitura. Só que a gente é ser de mudança, né? Então, com o passar do tempo, né, das outras incursões no âmbito da alfabetização, né, na minha própria experiência agora como professor alfabetizador, inclusive, e no período que eu estive na própria secretaria, eu tive contato com outros tipos de conceitos também, não que estejam completamente contrários, mas que caminham também para dentro desse entendimento dessa relação da prática social que está permeada pelo conceito de alfabetização. Então, a Gontijo, né, uma professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, né, muito referenciada no âmbito da alfabetização, muito conhecida, inclusive, ela traz um conceito de alfabetização que ele consegue contemplar diversos outros aspectos que o próprio conceito da Magda também já trazia. A diferença é que Gontijo ela não separa, né, alfabetização e letramento, porque ela entende que não há necessidade, porque se são processos, a própria Gontijo fala, que se são processos indissociáveis, não há necessidade de dissociá-los num conceito. Mas, enfim, né, a própria questão aqui é o conceito de alfabetização pela riqueza que ele traz. Numa das formações que a gente produziu na Secretaria de Educação, em 2017, nós ficamos um encontro com os professores só em cima desse conceito, porque ele tem elementos suficientes para a gente debater práticas pedagógicas. Então, a alfabetização ela é uma prática sociocultural, então ela é construída em sociedade, dentro de um tempo histórico, dentro das relações que se estabelece, a partir de uma cultura, de uma formação política, né, enfim. Ela é uma prática sociocultural em que se desenvolve a formação da consciência crítica, ou seja, ela não é só um processo de criar as condições de leitura, as habilidades técnicas, né? A parte técnica mesmo de codificação, juntar uma letra com a outra e formar um som e ser capaz de ler aquele som. Muito pelo contrário, né? Ela tem que desenvolver a formação da consciência crítica, ela precisa ter esse objetivo. E desenvolve não só essa formação da consciência crítica, mas também as capacidades de produção de textos orais e escritos,
desenvolve também a leitura e os conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabético da língua portuguesa, incluindo a compreensão das relações entre sons e letras e sons. Certo? Então, esse conceito, ele é uma revisão pessoal, né, nesse sentido, eu quis compartilhar com vocês, não é muito diverso daquele que a gente vinha trabalhando, né, mas é interessante porque nos permite pensar a alfabetização dentro de uma perspectiva um tanto quanto ampla, né? E sobre a alfabetização científica, né, o que a gente foi buscar nesse sentido? A alfabetização científica parte do princípio, né, como diria Chassot, de que a ciência é uma linguagem construída por homens e mulheres para explicar o nosso mundo natural. Então, se ela é uma linguagem, já explicaria Chassot, se ela é uma linguagem, faz sentido a gente falar em ser alfabetizado, porque se a gente é alfabetizado na língua portuguesa, então faz sentido ser alfabetizado na língua da natureza, né? Então, a alfabetização científica trataria-se da capacidade de ler, compreender e expressar opiniões sobre ciência e tecnologia, mas também de participar da cultura científica de maneira que cada cidadão, individual e coletivamente, considerar oportuno. A alfabetização científica e tecnológica diz respeito, então, à promoção de uma cultura científica e tecnológica, necessária como fator de inserção dos cidadãos na sociedade atual. Eu acho que não carece de exemplos para a gente falar da importância dessa alfabetização científica nesse momento de pandemia. A gente vê aí várias discussões a respeito da vacina, né, das possibilidades de se chegar a uma vacina ou não, do negacionismo presente também no que diz respeito aos efeitos das campanhas de vacinação, se é que de fato elas surgem em efeito ou não, né? Então a gente tem lá os grupos prós e contras, claro, alguns embasados pela ciência e outros na crendice popular. Nós temos também diversas manifestações no que diz respeito ao achismo sobre o vírus, né? Então, se a gente parar para pensar, a sociedade carece de algum tipo de conhecimento científico, né? Então, a alfabetização científica, ela precisa cada vez mais ganhar espaço nessas práticas, justamente para levar a sociedade a compreender melhor a realidade que ela está vivenciando. Bom, e que tipo de ensino seria compatível com essa perspectiva, né? Era uma pergunta que também nós nos questionamos durante a investigação. Então, caberia uma renovação do ensino de ciências a fim de aproximá-lo ao contexto humano, qual ele é indissociável. Isso é uma fala de Fourier, né, um teórico francês de 1994, e ele dizia que a gente precisa, essa renovação desse formato do ensino de ciências, ela vai de encontro com a necessidade da gente se distanciar de moldes, cada vez de moldes pragmáticos, dogmáticos, canônicos, né? Aqueles pautados apenas na transmissão de conhecimentos, de fórmulas, de conceitos, de teorias, e passar por um tipo de práticas de ensino, de ação pedagógica, que estivesse muito mais relacionado com a realidade vivida pelos educandos, pelas sociedades, né? Então, que realmente tivesse esse contexto social. Bom, e quais seriam as alternativas? Uma das alternativas que nós nos deparamos durante a pesquisa foi a própria tentativa de Caim, né, um autor brasileiro, né, do sul do nosso país. Lá em 1993, 1996, né, ele produziu um livro, inclusive tanto eu, Donizete, e Graça Lobino, né, que estava aqui na sala, não sei se ela ainda está, nós discutimos um pouquinho sobre o trabalho de Caim. Nós vimos potencialidades no trabalho dele, né, o caminho lá, logo no início da década de 90, ele já amparado pelo boom das correntes pedagógicas da época, ele construiu aquele caminho, né, e ele ilustra o processo de construção do conhecimento científico com o qual ele se deparava. E ali nós temos toda essa concepção de que a ciência é um construto, né? Ela não é algo pronto e acabado. E esse é um dos elementos que a gente precisa, justamente no processo educacional, romper,
A gente ainda tem isso muito vivo na escola, como a ciência como um saber divino entregue por um ente superior aos humanos, que não cabe nenhum tipo de discussão, né? Simplesmente pronto, você simplesmente aceita e acabou. Muito pelo contrário, né? Nós temos que entender a ciência cada vez mais como algo construído e passível, lógico, dentro de um método, dentro de um processo de pesquisa e investigação, né, criterioso, né, dentro de todos os passos que precisam ser feitos, mas é um conhecimento que pode ser, sim, transformado, que pode ser, sim, renovado, né, e por isso a proposta de Kaimer era justamente fazer uma prática de ensino que tivesse esse movimento, né, que ele partisse de um problema, né, da percepção da realidade, em que os alunos e todas as pessoas que estavam ali interessadas, né, elas tivessem os movimentos de observação, tivesse uma ação de curiosidade, de ousadia, de iniciativa, tivesse consciência das condições de vida e do processo histórico, para depois disso, né, partir para uma fase de coletas de dados, de formulação de hipóteses, de verificar e concluir sobre aquilo, de chegar à resposta para os problemas que eles identificaram no início de sua prática, né, amparados pela tecnologia, pela técnica, pela ciência, para então construir uma nova realidade. E essa nova realidade, ela produziria, então, novos problemas, levariam a novos dados, produziriam, então, novas hipóteses e assim sucessivamente. É justamente uma espiral que vem se ampliando. Ela parte de um ponto, né? Sabe-se lá em que parte da história estaria esse ponto, mas ela parte de um ponto na história e ele vem se ampliando conforme nós vamos nos apropriando, nos interessando pelos conhecimentos da ciência e da própria sociedade. Bom, e nesse processo de alfabetização científica, a gente tem alguns itens que a gente vem buscando na aprendizagem dos alunos, né? Como é que a gente entende, então, que o aluno ou que um indivíduo ele está passando pelo processo de alfabetização científica, ou ele está começando a compreender melhor sobre a ciência que o cerca, né? Sabendo ler a natureza que o cerca. A Saceron, numa pesquisa de doutorado de 2008, ela vem trazer alguns indicadores e avalia justamente esse processo de alfabetização, né? Então, os indicadores que ela elenca lá são 10. Então, ela chama o primeiro os primeiros ali, né? Os 3 primeiros, eles estão relacionados com os dados empíricos, né, e com os conhecimentos prévios dos envolvidos, né, das pessoas que estão no processo de alfabetização, e que seriam a seriação de informação, a organização de informação e a classificação dessa informação. No que diz respeito depois ao raciocínio, né, nós estamos tratando então dos processos discursivos, e ela vai falar então do raciocínio lógico e do raciocínio proporcional, que também seriam outros movimentos de aprendizagem dentro da alfabetização científica. Teríamos em seguida também, né, o levantamento de hipótese e o teste da hipótese. Eles estão relacionados justamente com o viés da criatividade e da curiosidade, que são elementos importantes na própria construção do conhecimento humano. Tá? E, por fim, estaria a justificativa, a previsão e a explicação, que estão imbricados fortemente entre si, né? Eles são bem relacionados, segundo o Saceron, de modo que a completude da análise de um problema se apresenta mediante a possibilidade de estabelecer afirmações que sejam válidas ou úteis em outras situações, né? Então, é uma produção de conhecimento, de fato, que seja útil para o indivíduo ele poder relacionar com situações concretas de vida em diversos tempos, em diversos contextos. E na pedagogia histórico-crítica, lá de Saviani, né, o que a gente foi buscar lá? A pedagogia ela surgiu como um caminho possível para nos auxiliar na formulação de ações docentes, justamente pelo seu movimento articulado entre a prática social inicial e o final, a problematização, a instrumentalização e a catarse como momentos interdependentes e embaraçados numa trama tecida pelo ato de ensinar. Então, a pedagogia, ela destaca, né, vale destacar dela que ela valoriza a educação escolar. Então, isso era uma coisa que nós tínhamos uma preocupação, porque nossa pesquisa ela aconteceu no chão da escola, dentro da escola, né? Então, a gente buscou uma linha pedagógica, uma corrente pedagógica que pudesse nos embasar justamente nessa prática pedagógica, está atenta para o papel importante que a escola tem, que é de garantir aos alunos acesso aos conteúdos que lhes permitam participar da sociedade de forma crítica.
Então, para isso, é preciso que os professores e alunos exercitem um diálogo contínuo, pautado na reflexão das situações cotidianas, mas que não se limitando à visão do senso comum, incorporem conhecimentos do universo cultural acumulado pela humanidade no decorrer da história. Então, essa prática pedagógica, ela estaria, né, o trabalho de assimilação, de transmissão e assimilação do saber sistematizado, né, que é a finalidade do saber escolar, ele precisaria ser pensado, planejado e organizado didaticamente. E é preciso que hajam condições para que o ensino desses saberes ocorra. Então, nós fomos justamente organizando criticamente, reflexivamente, as ações pedagógicas com base nessas ideias, nesses diálogos, nessas relações que nós queríamos justamente que nos fossem concretas, compatíveis ali com o momento de investigação. Então, nós fomos lá na pedagogia histórico-crítica conhecer melhor essas etapas interconexas, né, que Saviani ele propõe, né, como partes da prática pedagógica do processo de ensino-aprendizagem. A prática social inicial do conteúdo, né, que seria o movimento primeiro, de onde vai surgir, onde vai se instaurar uma problematização, uma questão que pode emergir ou ser trazida, inclusive, né, e ali dentro, né, tem todos os outros movimentos que vão acontecendo concomitantemente, ou um acontece antes do outro, né, não tem uma ordem cronológica correta para eles acontecerem, eles acontecem conforme os passos são dados, os movimentos acontecem dentro da sala de aula, né? Mas o importante é que eles partem de uma prática social inicial e eles precisam terminar, eles precisam retornar para uma prática social que é final, no sentido de que ela é modificada, ela é transformada. E por isso que subentende-se que nesse movimento de transformação acontece uma catarse, que eu costumo dizer que é aquele estalo, né, que nos dá de vez em quando a gente entende, fala, entendi, né, que é justamente quando a gente compreende, por meio dessa instrumentalização, por meio das discussões que são feitas, das experiências, dos movimentos de leitura, de debate, né, em que a gente consegue se apropriar daquele saber, daquele conhecimento, daquele entendimento, e consegue, de fato, aplicar na realidade, transformando-a. Por isso que a prática social ela é diferenciada. Por isso que ela é uma no início e uma no final. Porque uma no início, né, é quando você não tem acesso a esses rudimentos do saber, quando você inicialmente está amparado apenas no senso comum ou em conhecimentos mínimos, e depois a prática social ela é enriquecida por esses saberes e as nossas ações, elas de fato podem ocorrer para transformá-lo. Né? E aí, né, vamos falar de uma transformação, né? O próprio Chassot fala, né? Essa transformação pode ser para melhor ou para pior, né? A gente espera sempre, né, pelo poder da educação, que seja para melhor, certo? Bom, e a pesquisa, né? A pesquisa em si, né? Então, todo esse percurso que eu falei para vocês agora foi no que diz respeito aos elementos, né, que nós trouxemos das teorias constituídas durante o nosso percurso de investigação, e nós tentamos nos aproximar, enquanto campo de pesquisa, da pesquisação. Nós buscamos justamente constituir um espaço de debate e construção coletiva de práticas, de ideias, de ações, que poderia ser construída e reconstruída no próprio campo da pesquisa. Né? O professor Tiengo, né, que foi membro da minha banca de mestrado, ele, na qualificação, ele até me puxou a orelha num ponto, né? Porque quando eu falava dos sujeitos da pesquisa, né, que é o que está aqui, eu não me colocava. Então, a pesquisação me permitia essa aproximação de uma forma direta, né? Então, a opção de estar junto, de compartilhar, de participar, foi a pesquisação que nos proporcionou. Então, nessa pesquisa, ela foi constituída, então, por duas turmas, né? Nós fizemos com duas turmas de primeiro ano do ensino fundamental, então crianças entre 6 e 7 anos. Essas duas turmas a gente optou porque o trabalho seria interessante que ambas as turmas acompanhassem na escola. A escola tinha duas turmas no turno em que a pesquisa se realizou, que foi no turno matutino. Ao todo eram 53 alunos, 27 alunos na turma A e 26 alunos na turma B.
junto com elas estavam as duas professoras pedagogas, né, de formação em pedagogia, ambas na função de regência das turmas, a pedagoga do turno, que também participava ativamente conosco das discussões, das práticas, dos movimentos que nós fazíamos na sala de aula, e como era uma pesquisação, e aí lembrando o puxão de orelha do Tiengo, o próprio pesquisador, então, também entra nesse grupo de sujeitos. Então, era uma pesquisa com diversos sujeitos, com suas histórias, com seus conhecimentos, os seus sentimentos, as suas angústias, né, seus medos, e não faltavam medos, inclusive, nas professoras, né? Uma das primeiras questões que nós tivemos a oportunidade de fazer na pesquisa, quando nós sentamos pela primeira vez para conversar, né, para compartilhar, as professoras não faziam ideia do que era alfabetização científica, né? Nunca tinham ouvido falar, nunca tinham lido nada, né? E elas tiveram a oportunidade, então, conosco, de debater alguns materiais, alguns textos sobre o caso, sobre o tema, né, sobre a alfabetização científica, e num exercício que nós tivemos a possibilidade, eu infelizmente não coloquei ele nos slides, mas é bem interessante. A gente conversando, eu lancei uma palavra, um conceito, né, que presente muito nas práticas que são feitas, né, o conceito de vida para os alunos, e pedi para que as professoras pudessem relatar para mim o que elas trabalhariam com os alunos em língua portuguesa, a partir da palavra vida, né, do conceito vida, o que elas trabalhariam em matemática, a partir da palavra vida, o que elas trabalhariam em ciências, o que elas trabalhariam em história, o que elas trabalhariam em geografia. E elas simplesmente foram lançando diversos conteúdos, diversas ideias que elas poderiam trabalhar a partir dali. Nós fizemos um mapa conceitual que parecia uma árvore ramificada, cheia de ramos, né, para tudo quanto é lado, e elas ficaram abismadas. Elas mesmas não tinham, elas não tinham percebido naquele momento, até aquele momento, né, de que um conceito ele poderia ter tantas possibilidades, tantos campos de significação que poderiam ser abordados dentro de uma prática pedagógica, né? E aí a gente logo se questionou, e por que a gente precisa limitar, então, determinados conhecimentos a apenas uma área, né? A uma área de saber, né? Por que a gente está tão limitado? Por que essas áreas não dialogam, né? E aí, a partir daí, que nós nos propomos, então, a pesquisa, né? O que nós tínhamos de retrato dessas turmas? Em Cariacica, na época, era muito comum a gente fazer diagnóstico de escrita e classificar os alunos conforme seus níveis de escrita alfabética, né? Que seriam a maneira como eles ainda estão dentro do seu processo de aprendizagem, como é que eles estão conseguindo fazer as associações grafêmicas e fonêmicas. Então, nas turmas, né, nesse grupo, nesse universo que nós tínhamos de 53 alunos, nós tínhamos 20 alunos pré-silábicos, 13 alunos alfabéticos, 11 alunos silábicos e 3 alunos alfabetizados. Então, esse era o nosso retrato logo no início da pesquisa. Então, nós tínhamos, lá no primeiro ano, a pesquisa ela começou a ser realizada em maio, né? Eu preciso citar isso, né? Porque já tinham tido 5 meses de aula, então alguns alunos já tinham se apropriado, porque os alunos eles têm tempos de aprendizagem diferentes, então alguns já tinham se apropriado das aprendizagens no campo alfabético, né? E os demais eles estavam em processo. Mas a maioria desses alunos ainda estavam no nível pré-silábico. Então, isso foi um movimento que nós tivemos de início. Bom, nós discutimos, então, com as pedagogas e com as professoras, fizemos planejamento coletivo no início, e partimos, então, para fazer a nossa investigação, né? Então, elas mesmas compreenderam, compraram a ideia, aceitaram a ideia e vamos trabalhar. Nós escolhemos, então, um tema gerador, como eu disse, que foi a palavra vida, né? E aliada a tal palavra, nós pensamos um experimento que pudesse ser coletivo, um experimento comum a todos os alunos, e aí, por se tratar de vida, nós usamos o terrário como um artefato pedagógico que nos auxiliaria no processo de aprendizagem justamente do conceito de vida, e também porque ele poderia fazer com que os alunos eles percebessem, né, observassem a interdependência entre os componentes do planeta Terra, bem como investigar as condições necessárias para a existência da vida humana, e mais especificamente da vida e da vida humana, como diria Graça Lobby, né? Uma citação da Graça.
buscava-se nessa perspectiva aliar a ludicidade, o diálogo e a aprendizagem dos conceitos de modo dinâmico e que instigasse a curiosidade. Então, esse daí foi o esquema que eu falei para vocês, sobre que as próprias professoras ficaram abismadas com essas possibilidades, que elas mesmas me passaram, né, elas foram falando comigo, a gente foi registrando, e depois de todo o processo, elas ficaram admiradas com o que daria para se fazer. Bom, essa investigação ela vai gerar um produto educacional ao final, né? Ele é um livro, né? Um livro, 2 livros, na verdade. Um livro voltado para o aluno, né, com os espaços para escrever e tal, para participar, fazer as atividades, e um livro para o professor, que tem todos os direcionamentos, que tem as ações que podem ser produzidas, né, como fazer, que ele tem todo esse relato da pesquisa logo no início, né, e ele está justamente estruturado conforme os PCNs e também o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, né, os conceitos, elementos conceituais e metodológicos. Bom, a ação pedagógica ela se constituiu, então, pelo planejamento e execução segundo a pedagogia histórico-crítica. Nós tivemos 9 encontros com os alunos. Em todas elas, nós tivemos a participação das professoras regentes, apesar de que quem estava à frente dos encontros, em todos eles, fui eu, né, como pesquisador, mas também como professor. Nós fizemos todos os desdobramentos pedagógicos em outras situações de aula e fora da sala de aula. Tivemos as atividades práticas, as proposições teóricas e, sobretudo, as atividades estavam todas embebidas num contexto de diálogo, de curiosidade, de participação coletiva. Eu vou apresentar para vocês, brevemente agora, como é que esses encontros eles foram estruturados. Foram 9 encontros, cada encontro, então, ele tinha um diálogo que ele partiu do ponto primeiro, que foi o conceito de vida, e depois disso ele foi num crescente, né? A gente foi trazendo outros conceitos e elementos, todos eles estavam relacionados, então, com a pedagogia histórico-crítica, ela se tornou a base da nossa prática. Nós optamos por didaticamente construir esses quadros no decorrer da pesquisa e na dissertação, justamente para mostrar o que nós estávamos entendendo naquele processo como esses momentos. Não significa que cada etapa aconteceu dessa forma. Primeiro veio a prática inicial, problematização, instrumentalização, catarse. A gente sistematizou ali, mas não de forma cronológica. Perdão. Elas aconteceram, é claro, no próprio processo. Tá? Então, nós tivemos um encontro inicial em que nós pudemos sentar junto com diversas figuras e nós experimentamos os processos de classificação, de seriação de informação com as crianças, a partir de algumas imagens que foram apresentadas, e ali eu pedia para que os meninos agrupassem as figuras que eles estavam vendo, e não dei o critério de início para eles, e eles criaram diversos critérios para classificar, eles mesmos desenvolveram os seus critérios, até depois que eu pedi para que eles classificassem essas figuras a partir do conceito de vida, né? Nós debatemos o que eles entendiam por vida, nós conceituamos, então, a partir do conceito biológico, e a partir daí eles puderam conosco, então, fazer a seriação. Num segundo encontro, nós discutimos o conceito de ambiente, saindo do conceito extremamente ecológico de ambiente e partindo para o conceito muito mais relacional, no sentido de que nós estamos num ambiente em que há interação entre seres vivos e componentes não vivos, né, e que qualquer ambiente é digno de respeito, qualquer ambiente carece justamente de cuidado, né, então nós abordamos sobre essas questões. Num terceiro encontro, esse é um dos encontros emblemáticos, porque, a princípio, nós fomos para a prática, né, para a sala de aula com uma ideia, a ideia ela não surtiu o efeito esperado, e aí nós voltamos ao debate, nós debatemos conjuntamente e propomos um segundo. Né? Nós fomos para a prática com um formulário para as crianças responderem. Crianças de primeiro ano respondendo o formulário escrito, né? A maioria pré-silábica, com certeza não daria certo, né? E aí nós pretendemos, então, trazer a ludicidade para junto da nossa prática e nós fizemos uma caixa dos sentidos,
para justamente mostrar aos alunos como eles percebem as coisas ao seu redor. Então, nós trouxemos uma nova prática a partir justamente, relemos, né, desconstruímos a prática proposta inicialmente, justamente para nos levar, então, a um caminho um pouco mais exitoso. E aí nós temos o processo de construção e desconstrução, da discussão coletiva, né, do diálogo com os participantes, né. Bom, o terceiro encontro, nós começamos a montar o terrário, né, nós começamos e terminamos a montagem do terrário, os alunos fizeram todo o registro do que eles estavam montando, como estava sendo feito, né, claro, os registros pelo desenho, depois a gente foi trabalhando as palavras, o nome das coisas que a gente estava colocando no terrário, dos elementos que estavam sendo colocados no terrário, tudo isso foi sendo feito. A partir daí, os alunos tiveram uma rotina de observação do terrário, com um diário de observação. O terrário ficava na sala de aula e eles, todos os dias, né, um grupo de alunos tinha que sentar ao redor do terrário durante um tempo e fazer os registros, né? Tinha algumas perguntas motivadoras e eles iam respondendo conforme a orientação da professora, né? E eles desenhavam, quem sabia escrever tentava já escrever alguma frase. A partir daí, nós começamos a trabalhar elementos que estavam no terrário. Nós trabalhamos o que era a água, né, o conceito de água, nós abordamos ali quimicamente, cientificamente o conceito de água. Nós trabalhamos a terra, né, e aí os estados físicos da matéria, perdão, nós trabalhamos também. Trabalhamos o conceito de ar, e fizemos diversas experiências, justamente pautadas também numa literatura paradidática, nós utilizamos um texto paradidático, e, por fim, nós fizemos um encontro relacionando todos esses elementos com a nossa existência, né? E aí, a nossa prática pedagógica, nesse encontro aqui, ela foi um encontro de finalização, mas todo o processo, ele está permeado por discussões CTS também, né? Então, em todos os encontros, nós debatemos justamente os impactos da presença humana na vida terrena. Então, a gente vai falar da água, a gente discute os impactos do ser humano, né, nas reservas de água do planeta. Quando a gente vai falar da terra, nós acabamos discutindo também sobre as questões relacionadas com o solo, né, com a exploração do solo e outros elementos. Bom, qual foi o percurso final, né? O que nós chegamos ao final? Então, a pesquisa ela aconteceu entre maio e setembro. E em setembro nós fizemos então outro diagnóstico e aí o quadro já tinha se alterado significativamente, né? Nós tínhamos um quantitativo de 8 alunos alfabetizados, né, já sabendo ler e escrever com qualidade, né, com mais acertos. Um grupo de alunos alfabético considerável, eles estavam no processo, se aproximando ainda do que a gente consideraria um aluno alfabetizado. Nós tínhamos 11 alunos no silábico, no nível de escrita silábica, e nós tínhamos também 9 alunos no pré-silábico. Bom, então ali eu fiz uns gráficos comparativos para vocês entenderem o que aconteceu, né? Então, o azul claro seria como estavam os alunos em junho, e o azul escuro seria como estavam os alunos em setembro, né? E aí eu separei, então, pelas turmas A e B, para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. Bom, algumas considerações, então. Para o professor, o diagnóstico, ele, então, era essa ferramenta importante, justamente por a caracterizar, ainda que parcialmente, o desenvolvimento dos alunos. É claro que ele é só um elemento, ele não deve ser taxado como o único elemento de informação, tá, sobre esses processos, mas ele é um deles que a gente encontrou para justamente nos ajudar a caracterizar, né, o que estava acontecendo nas turmas, né? Os dados apresentados, eles são transitivos das experiências vivenciadas pelos alunos, na medida em que eles estão caracterizando apenas uma de suas dimensões, que seria o processo de aprendizagem em termos alfabéticos. E é preciso ressaltar que esses resultados também estavam relacionados com o trabalho que era feito paralelamente, né, com as demais ações das professoras regentes, né? E nós tínhamos alunos ali também ativos, curiosos, desejosos pelo conhecimento, né? Toda a aula era uma constante participação, né, nas contribuições que eram faladas. Eu vou pular uma
eu só vou apresentar para vocês um exemplozinho de diálogo que nós tivemos durante as pesquisas, para vocês entenderem um pouco de como eram as nossas discussões em sala de aula, né? Esse diálogo aqui, eu acho ele que precisa ser destacado, ele é um dos diálogos que eu sou mais apaixonado, né? A gente ama a pesquisa como um todo, mas em algum momento a gente se apaixona ainda mais, né? Nós estávamos discutindo sobre uma imagem que eu mostrei para as crianças a respeito de uma atividade que nós fizemos, em que tinha algumas fábricas e as fábricas estavam expelindo fumaça, né, pelas suas chaminés. E aí eu perguntava para as crianças, o que está acontecendo nessa imagem? E aí um aluno, né, ele disse bem assim, a fumaça está preta. Aí a fumaça está preta? A outra aluna falou, não, a fumaça está saindo. E aí o próprio aluno já partiu e complementou, da chaminé. A menina completou, da chaminé do barco e está indo direto para o ar. Aí eu logo questionei, do barco? Ó, dá uma olhadinha melhor, né, na imagem, né? É de um barco? Eles mesmos foram percebendo as imagens. Está poluindo o ar. Ótimo, é isso que está acontecendo. Os alunos confirmam balançando positivamente a cabeça. E a própria aluna ela vai discutir, né? Ele está poluindo o ar e provoca e faz o ar ficar sujo. O que precisa ser feito? Foi uma questão que eu lancei. O que precisa fazer para resolver este problema? Bom, aí a aluna fala bem assim, olha a ideia da aluna. Pegar uma tampa bem grande e tampar ali as coisas para não poluir o ar. Aí o outro coleguinha já intervém, tem que ser bem grande para conseguir. E aí eu vou e questiono eles também. Só que tem um negócio, a fumaça que eles estão fazendo aqui é porque estão produzindo alguma coisa que a gente usa. Por exemplo, o ferro. Vamos imaginar, a gente usa o ferro para construir casas e coisas que como essa mesa. O pé da mesa de ferro, não é? Aí a aluna vai falar, no computador também tem. Ela vê um computador na sala e aponta para o computador. Isso mesmo. E se não tiver ferro, a mesa não ia parar em pé, diz o aluno, né? Aí eu vou e continuo questionando. Então, se a gente tampar a chaminé, a empresa vai ter problema para funcionar. Ela não vai funcionar, vai. Aí a própria aluna fala, não. E aí, faz diferença botar a tampa? O aluno diz, não, mas a fumaça não vai sair. Mas quem estiver trabalhando lá dentro pode morrer de tanta fumaça. A aluna continua. Então a gente pega um pote, coloca a fumaça no pote. Pega outro pote e a gente vai fazendo assim. Vai colocando as fumaças dentro do pote. Aí o aluno vai e questiona a própria colega. Mas a fumaça que vai ficar dentro do pote, a gente faz o quê? Aí eu vou lá e intervenho novamente. Ele não concordou com você. Então tem que fazer o quê? Aí o aluno vai falar, tem que deixar 1 litro enfiado e a gente retira. Aí eu vou lá e intervenho. E aí faz o que com 1 litro e com um pote? Joga fora, as crianças responderam. Aí a outra intervém. Não, a gente guarda para produzir o ferro. E eu pergunto, com a fumaça? Aí a aluna, sim. Aí eu falo, mas alguém vai ter que inventar desse jeito de transformar a fumaça em ferro. Para isso é preciso o quê? Aí um aluno conclui, estudar muito. Então, é uma forma dos próprios alunos, né, deles, como eles vão criando suas alternativas, eles vão pensando seus caminhos, e que muitas vezes nós não valorizamos esses caminhos que os próprios alunos produzem no diálogo, na intervenção, na realidade que eles estão vivenciando. A gente considera esses alunos praticamente como incapazes, né? É quase isso que acontece em muitas salas de aulas, né? Os alunos, eles, nos primeiros anos de ensino fundamental, eles são menosprezados por sua capacidade de compreensão da realidade. Então, a gente precisa justamente romper com essa ideia, né, de que as crianças não têm capacidade suficiente de compreender. É claro, elas não compreendem tudo de forma rica, né, bem fundamentada, mas elas têm sim a possibilidade de compreender caso sejam dadas as condições para isso. Bom, meu tempo já acabou, né? Falta só, eu queria só passar as considerações. Bom, a pergunta, então, ela caminhou, então, para algumas considerações dessa experiência investigativa. Né? Então, o que a gente entendeu? Que a pesquisa ela nos mostrou a necessidade da gente, cada vez mais, compreender a interconexão dos saberes e atuar em cima dessa conexão de saberes, essa interconexão.
Então, as práticas pedagógicas propostas no decorrer da pesquisa, elas se constituíam em múltiplos direcionamentos, apesar de ter como ponto de encontro a alfabetização dos alunos, pois, ao mesmo tempo que se discutia os conteúdos e conceitos científicos, ela se aproximava de um olhar histórico-social acerca da realidade, das situações vivenciadas e observadas pelos alunos do seu cotidiano. Enfim, elas transgrediam os limites e espaços temporais de uma organização curricular fragmentada em prol de um diálogo interconexo e transdisciplinar, um diálogo no qual se buscava observar a complexidade da realidade e como ela trabalhar. Nós nunca negamos o valor das disciplinas da escola, né? Nós nunca negamos a importância da ciência como disciplina, da língua portuguesa, da matemática, enfim, nós nunca fizemos isso, mas nós entendíamos a importância de que essas áreas elas se interconectassem, elas vivessem um diálogo, justamente porque a realidade existente ela é uma realidade interconexa, ela é naturalmente interconexa. Então, as nossas escolas, né, a própria história da escola ela nos colocou nisso, né? Ela separou as disciplinas para bem compreender a realidade. O problema é que depois não se junta essas disciplinas. Isso fica em cargo dos alunos, fica em cargo dos sujeitos sozinhos, né? Então, a gente, na escola, também precisa fazer esse movimento dialógico. Nós tivemos também um enriquecimento cognitivo e formativo, né, uma mudança de postura por parte dos docentes no que tange ao entendimento da alfabetização, agora sublinhando-se também a alfabetização científica, que antes eles não entendiam e não sabiam do que se tratava, e passaram, então, a compreender. E esse movimento, justamente, ele se materializa, ele precisa se materializar em atividades críticas e investigativas, contextualizadas e problematizadoras, aliando o conteúdo teórico ao cotidiano da escola e dos educantes. Uma outra questão que nós observamos é o valor e a beleza, a força de uma experiência investigativa justamente com essas crianças nas fases iniciais da alfabetização, né, nos anos iniciais da educação do ensino fundamental. Porque é uma forma de instigar no âmbito educacional a retomada de uma característica nata do ser humano, que é a curiosidade e o desejo por conhecer. Né? Então, a gente parte justamente do desconhecido, a gente busca entender melhor quando algo nos é novo e desconhecido. Então, essa prática pedagógica ela precisa estar pautada também nessa ideia da curiosidade, né? E a curiosidade foi um desses elementos que tornou potente, então, a prática pedagógica. A curiosidade do educando, ao invés de ser tratada como um empecilho para o desenvolvimento da ação pedagógica, num constante, deixa para depois, isso não é o momento, fica quieto, não é agora que você tem que perguntar isso, né? Ela desconstrói os caminhos planejados, aqueles que estão rígidos dentro do plano de aula, né? E por exigir do professor uma capacidade de se organizar, precisa ser considerada como uma força motriz, né? Uma mola, um combustível para o processo de ensino-aprendizagem. Então, a curiosidade se faz de um misto de interesse, desejo e prazer capaz de movimentar o sujeito na direção do conhecimento. E por isso precisa ser tomado como elemento auxiliar da prática pedagógica. O diálogo, né, eu como licenciado em filosofia, eu quis justamente também trazer essa experiência da filosofia para dentro da pesquisa. Então, o diálogo ele esteve presente em todos os movimentos investigativos. A própria desconstrução da sala de aula, da sua organização tradicional em forma de fila, ela se tornou uma marca, né? Então, todas as aulas a gente tinha que desconstruir a sala, trocar as cadeiras de lugar, botar outros formatos, justamente porque a gente queria movimentar esse diálogo dentro da sala de aula. E o diálogo, a prática do diálogo, ela precisa ser tratada como a possibilidade de aproximação do educando, que vê no professor a segurança do saber algo, que não precisa ser tudo, e o desejo de se aproximar de algo que ele não conhece e que os próprios alunos possam lhe auxiliar. Outro eixo, outro ponto, né, que nós encontramos foi a própria consideração do saber espontâneo dos alunos, essas falas, né, que os alunos traziam para a sala de aula. É uma aproximação afetiva do aluno que reconhece nele um campo de conhecimento. A relação inter e transdisciplinar, que potencializa uma formação mais abrangente e complexa, nós também identificamos isso, né? Eu já falei isso anteriormente, mas isso ficou bem claro, justamente por possibilitar ao educando um olhar que não se restringe aos fragmentos da realidade sem a preocupação de interligá-los, mas que leva o aluno a compreender a si e a humanidade como um produto multifacetado e multideterminado das relações temporais, físicas, biológicas, inter e intrapsíquicas,
culturais, sociais e históricas. Bom, e como responder à questão? Então, as práticas pedagógicas, né, nos diversos planos, né, que desconstruíam, construíam continuamente o processo de reflexão coletiva, eles foram capazes de evidenciar, a partir dos discursos, né, dados pelos alunos e confirmados pela avaliação dos professores da pedagoga, que estava, de fato, ocorrendo a alfabetização científica, né, o processo estava acontecendo, com aqueles alunos. E tal constatação se justificou, sobretudo, nas construções dialógicas e argumentativas dos alunos, que foram se modificando conforme os conceitos científicos eram apresentados, discutidos e exercitados nas situações práticas, lúdicas e ou sistemáticas. Né? Em algumas situações singulares, né, dialogais, nós víamos isso de forma clara acontecer, né, como aquela situação, né, que os alunos utilizavam-se dessas informações que eles possuíam, porque eles foram apresentados para justamente justificar as suas ideias, né? Além disso, né, faz-se necessário pontuar que os alunos, em sua diversidade, eles responderam de maneiras diferentes aos estímulos. Nós estamos falando, né, que os alunos são diferentes entre si, né? E as respostas às situações, elas de fato seriam diferentes. Bom, e nós percebemos, então, que o ensino de ciências ele não precisa estar apartado das práticas alfabetizadoras. Nós entendemos que, ao contrário disso, há uma possibilidade ativa, um valor, uma potencialidade de que haja realmente essa aproximação entre o conhecimento científico, né, o ensino de ciências e a alfabetização linguística, de forma uma contribuir com a outra. O desafio é justamente fazer com que cada uma possa justamente se aproximar. É preciso de um esforço múltiplo interconexo para desconstruir as práticas, reformular currículos, repensar posturas e ressignificar a educação. Cabe a cada área do conhecimento e seus representantes o exame radical de sua atuação na busca de um ensino dialogal, complexo, ético e estético, que leve o ser humano a se compreender multidimensional. E aí nós temos uma série de necessidades. E assim, ao mostrarmos as forças com as quais temos que lutar para instaurar uma educação plena, em que seja possível alfabetizar linguística, científica, matemática, histórica, geográfica, artisticamente, entre tantas outras alfabetizações, buscamos caracterizar uma educação que também possa carregar a qualidade de libertadora, de política, de responsável social e ambientalmente. É um desafio que demanda esforço, coragem e inventividade. Apontar caminhos, né, e experimentar esses caminhos, essas possibilidades, é tão somente um passo ante um longo caminho a trilhar, mas já é um passo. Peço desculpas por ter me alongado, tá, gente? Eu estou aqui, me deram 45 a 50 minutos, eu falei 59. Muito bem, mas a gente não podia cortar, não, porque estava tudo interligado, né? Foi uma sequência. Muito obrigado, Robson. É sempre bom te ouvir, né? A gente vai recordando as coisas, aprendendo coisas novas. E eu já vi que tem outras pessoas agradecendo também, que acompanharam e se deliciaram com sua palestra aí. A gente vê assim que você experimentou no mestrado essa catarse de vir do social, trazer esse problema para o mestrado e voltar depois para o social, né? Voltar para a prática, fazendo um novo concurso, se dedicando às crianças e entrando de cabeça nessa proposta de alfabetização que seja integral na formação das crianças, acreditando nas crianças, né? E eu vejo que é um compromisso muito grande. Essas coisas que eu tenho que agradecer também a Graça que está presente aí, porque Graça que indicou para a gente o Jacó Kain, foi Graça que sempre fala e brilha os olhos quando ela fala que as crianças têm as perguntas científicas, né? E você foi buscar como responder para as crianças, no nível delas, cientificamente, né? E dando uma formação científica, acreditando muito, né? Que podemos ter uma nova realidade se a gente aposta de verdade nas nossas crianças. Eu me lembro que uma vez a gente estava lá em Fortaleza e a gente ia começar uma mesa e tinha um professor desesperado procurando a sala, né? E eu falei, nossa sala é aqui, tudo.
E ele falou, aqui que vai ter aquela palestra que vão falar da alfabetização das crianças. E eu falei, aqui mesmo. Parece que era um professor da USP. E estava procurando isso, né? Eu vejo que tem pessoas que estão aí juntas, procurando, mas vejo que no Brasil ainda é uma coisa que precisa muito mais gente aí, né? Bom, vou deixar aberto para pessoas que queiram fazer alguma questão, fazer alguma colocação, ou fazer alguma pergunta, que é o tempo que a gente tem agora para aproveitar em esse espaço aí. Donizete? Pois não, Graça, pode falar. Você que foi citada várias vezes, né? E que Olha bem, é patrocinador desse trabalho de é bom lembrar, né, é bom lembrar do Robson, né, porque ele fez a pesquisa na época que a gente estava desenvolvendo um trabalho de extensão, um projeto de extensão muito grande lá no Tancredo Neves, né, e paralelamente a gente estava trabalhando lá com o ensino fundamental, né, inteiro, né, com todos os professores, a partir já daquele que a gente chama hoje de laboratório vivo, né. Então, é importante ouvir o Robson, pelo fato, né, de ser formado em filosofia e ter assumido, e aí é muito importante também ressaltar que Cariacica abriu, né, concurso para professores formados em filosofia para atuar no ensino fundamental. Isso é muito importante na medida em que é quase que uma excepcionalidade esse tipo de concurso, né? Como Vitória também fez para sociologia, para música, né? E para sociologia, música, filosofia também, né? Então, isso são, assim, isso acontece muito raramente. Então, isso é importante, o fato do Robson estar lá como um concursado e tudo mais. E aí, ele ter abraçado essa discussão, né, do trabalho, porque na época você dava aula de filosofia, se eu não me engano, né, Robson? Depois que você foi se aproximando do ensino fundamental, assim, no processo de alfabetização, né? Então, gente, essa discussão, ela é velha, antiga. Por quê? Porque nos meus trabalhos, porque meu mestrado foi nessa linha, mas voltando mais para a questão da alfabetização científica e a questão da sustentabilidade, nas nossas diferentes incursões aí, a gente vai e acha na história da educação, né, uma coisa muito séria, que a historiadora fala que no início da República, olha bem, lá pelas tantas, né, o pessoal queria introduzir ciências na educação. Aí, essa historiadora, ela traz literalmente o seguinte: os positivistas de plantão, porque a República nossa era toda positivista, disseram o seguinte, olha que paradoxo, Conte, que foi o precursor do positivismo, recomenda que se ensine ciências naturais após os 14 anos. Então, essa é uma herança histórica que o Brasil tem com as suas crianças, na medida em que isso foi dito pela historiadora, referindo-se ao início da República, e que hoje, no século XXI, a gente, na estrutura da curricular, observa que Química e Física só comparece no 9º ano, ou seja, por volta dos 14 anos. Então, significa que nós temos o legado que o Brasil tem sobre educação científica é tenebroso. E a consequência, a gente não precisa nem falar, né? A consequência é o fato da maioria da população, inclusive os letrados, inclusive os doutorados, os mestrados, etc., não sabe a diferença de uma cidreira de uma citronela, a grande maioria.
Não sabemos nós o que está debaixo do nosso pé, ou seja, o que a gente tem de potência mineral, de biodiversidade, de tudo que nós temos e não conhecemos. Por quê? A gente veta à criança o direito de conhecer. A criança pergunta tudo. Tem um pesquisador que já fez essa pesquisa, ele chega à conclusão que mais de 70% das demandas de curiosidade, interesse e pergunta das crianças são relacionadas exatamente com como funciona a natureza. Então, portanto, a resposta está na física e na química. E nós, solenemente, como é que fala? Sonegamos as crianças. E esse trabalho do Robson, e que eu estou também com a Ludmila também, a Kênia, a Yara, todas fazendo esse tipo de trabalho, isso vai indicar para nós todos o seguinte, que a gente está na hora de questionar a estrutura do ensino fundamental. Por que nós temos essa carga horária intensa de matemática e de português, e aquilo que a criança pergunta não tem lugar? É um desafio para nós que lidamos com formação, né? Esse é um desafio, e que a gente precisa encarar isso com assim, de frente, né? Isso aí, Robson, eu acho que a gente precisa, nós que estamos aqui num curso de pedagogia, que é um curso novo, né, recente, precisamos, inclusive, pegar esses elementos para ver qual é o lugar da alfabetização e, dentro dessa alfabetização, qual é o lugar da educação científica ou alfabetização científica, tá? Eu espero que a gente possa discutir essas questões muito breve, tá? Com toda certeza, Então, Graça. é isso aí, Robson. E uma das... Porque eu pesquisei sobre isso no meu mestrado, entendeu? Então, uma das questões que nós precisamos, Donizete, encarar é sugerir para o sistema um planejamento onde o professor dos anos finais planeja e dialoga com os anos iniciais. Porque o professor dos anos iniciais tem uma característica que nós não temos. Ele é afetivo, ele é relacional. E depois do sexto ano, é minha matéria. Entendeu? Então, a gente precisa trocar e produzir uma síntese aí, como disse a Viane. Entendeu? Muito bem, Robson, muito obrigada pela oportunidade de estar podendo externar esse meu sentimento. Muito bom te ouvir, Graça. Um prazer sempre de escutar. Só sabe as palavras. Não, que isso, não. Também não é assim. Então, aqui, ó, a Orion Flores Leal, que é aluna do PPGH, Estado de Humanidade, escreveu, né? Essa herança atinge diretamente os momentos mais importantes da infância, pois impede o descobrimento do mundo, anula pela escola, né? Como o Robson disse aí, isso mesmo, Robson. E pode, Chassot, né, você citando, você pode aproveitar a alfabetização para avançar, né, mas também pode, nesse momento, estragar, até fazer. E o que acontece? As crianças acabam ficando não gostando de ciências, muitas delas, né? Quando chega na hora de aprender ciência, já não gosta, porque fez as perguntas, como a Graça disse, e ninguém respondeu, né? Mas eu gostaria de perguntar, Robson, como é que você continuou depois? Sei que você foi trabalhar com as crianças, tudo, mas você, em termos de pesquisa, né? Eu acompanhei mais fora de Cariacica, porque eu estava em Portugal, quando eu fui avisado que você tinha ganho o prêmio, e eu me lembro que depois a coordenadora da Associação Ibero-Americana veio me cumprimentar, porque eu tinha acompanhado você, e disse, olha, foi muito difícil para a gente, assim, ver um trabalho, porque tinha uns 3 trabalhos muito bons, né? Mas aí eu pedi para mais pessoas lerem e leram e escolheram o trabalho do Robson, valorizando esse trabalho com as crianças, né?
Depois você foi convidado 2 anos, no ano passado, acho que a gente foi lá em Quilmes, na Argentina, você expôs o trabalho ano passado, no início do ano, foi? 2018. 2018. Uhum. Mas e você, continuou pesquisando? Né? Eu vi que você chegou a dar curso sobre alfabetização. Mas como é que foi Isso. o trabalho de pesquisa depois disso? Então, em 2017, logo depois do mestrado, eu voltei para a escola, né? Em 2015, eu retornei para a escola, voltando para a minha cadeira de filosofia mesmo. Né? Atuei em 2015, 2016, na mesma escola em que aconteceu a pesquisa, inclusive. Nós tivemos, né, a oportunidade de eu falar, em alguns planejamentos durante os anos, nós tivemos esse contato com os professores justamente para falar sobre o conhecimento a respeito da alfabetização científica. Então, nós tínhamos uma formação interna também, né, nas possibilidades que o tempo da escola nos dava. A gente sempre tinha pelo menos 1 ou 2 vezes no ano essas discussões e eu estava ativamente lá participando. Em 2017, indo para a CM, compor a equipe do Fundamental, eu entrei na equipe responsável justamente pela formação dos professores alfabetizadores. Então, eu tive a possibilidade também de me apropriar e de me aprofundar das discussões a respeito da alfabetização no município, que a gente entende. E no ano de 2017, inclusive, eu assumi a cadeira de professor alfabetizador, né? Foi em 2017 que eu assumi. Em 2018, né? Quando eu volto para a escola, eu fui experimentar de fato a regência, né? E tentar colocar em prática tudo aquilo que a gente vinha discutindo, né? Então nós tivemos a possibilidade de dentro da sala de aula, né, fazer um momento de diálogo, de debate, de investigação com os alunos, né? Por meio de práticas que, né, fossem de fato interdisciplinar. Então, foi a possibilidade de experimentar, tanto em 2017, como em 2018, como em 2019. E aí, esse ano, eu fui para a direção. Nesse meio tempo, né, eu pude fazer algumas leituras. Lá na Argentina, né, quando a gente apresentou o trabalho, eu levei um banner, né, para a gente apresentar, inclusive, sobre um trabalho que eu tinha feito sobre e acontecia dentro da sala de aula no que diz respeito ao uso da literatura infantil para o ensino de ciências. Eu vi que tinha uma pergunta, né, aqui se eu tinha utilizado o espaço da biblioteca, né, para isso, né? Usamos livros paradidáticos, livros infantis, e eu uso muito na sala de aula esses livros para justamente servir tanto para a ludicidade, né, quanto para a possibilidade de aproximação e aplicação de um outro universo para as crianças. Existem críticas a respeito do uso da literatura infantil, né, justamente pela magia que se coloca ali, né, então as árvores falam, os animais falam e tal, mas a gente tentou se apropriar de alguns elementos que apareciam ali e aproximá-los da realidade posteriormente. Caminhos que a gente faz, então foi uma oportunidade de pesquisar esse campo e de um tempo para cá eu tenho estudado um pouco mais sobre história e filosofia das ciências, né? Então eu tenho me interessado justamente por esse campo, né? Inclusive esses dias, né, voltando de viagem, eu estava lendo um livro de uma historiadora, a Mary Del Priori, né, e ela fala, contando um pouco dessas experiências da gente brasileira, né, a formação desse povo brasileiro. Eu achava muito interessante como ela conta sobre conhecimentos indígenas que tínhamos aqui, né, e como não é apresentado aos nossos alunos, né, queria ser apresentado também essa outra perspectiva, que parece que não tinha conhecimento de natureza aqui, né? Quando, pelo contrário, era o conhecimento que se tinha aqui, era o conhecimento da natureza. Então, não nos moldes científicos, né? Mas moldes científicos europeus, né? Mas era um conhecimento construído aqui pelos indígenas também. Então, assim, é um caminho que eu estou tentando treinar nesses momentos da vida. Eu desliguei a câmera aqui porque começou a falhar no final. E muito obrigado pelo comentário. É importante a gente acompanhar isso aí, ver que você continuou pesquisando, né? A Ludmila está fazendo essa pergunta aí, né? Gostaria de saber qual a mudança significativa que você enxergou
em relação à alfabetização científica dos estudantes nos anos iniciais, ter sido uma abordagem curricular temática, né? Reforçar mais essa Então, Ludmila, mudança que você percebeu. Então, a experiência da pesquisa ela nos colocou justamente as construções de raciocínio dos alunos, tanto nas produções que eles faziam por meio de desenho, por meio da escrita, quanto, inclusive, pela expressão, né, na hora de justificar as suas respostas. Porque eu fazia questão de não aceitar qualquer tipo de resposta no sentido de que ela fosse pequena. Tanto que, não sei se vocês observaram no diálogo que eu li, eu sempre motivava que eles issem mais a fundo nas respostas. Então, se eles me respondessem com sim ou com não, eu queria saber o motivo, porque justamente para desenvolver esse raciocínio e eles utilizassem da justificativa. Então, lembra daquele quadro das habilidades, né, dentro do campo da alfabetização científica? Eu fazia questão de que eles pudessem exercitar aquela variedade de habilidades dentro das práticas. Então, a abordagem que a gente escolheu, né, então trabalhar com um tema que foi se destrinchando, né, que foi se distribuindo, ele nos possibilitou justamente a gente trazer para perto, né, outros caminhos, outras formas de lidar com o conteúdo, entendeu? Então, você permite uma ação do aluno. É o que a Graça estava falando aqui com a gente agora, né? É o momento daquele aluno dele, ele está curioso por entender aquilo e a gente perde essa oportunidade. Eu faço isso na pesquisa também e eu insisto em dizer isso para os professores, né? Quando eu tenho a oportunidade de partilhar com eles. Gente, a gente perde a oportunidade de apresentar para o aluno um conhecimento que lhe é interessante naquele momento, né? Se o aluno se pergunta, né? Aí a gente sempre fica resistente em responder, porque a gente, o aluno vai ter capacidade de entender. Você já tentou, né? A pergunta é, eu já experimentei, eu já tentei explicar a ele, eu já tentei apresentar esse conhecimento para ele. É isso que eu tenho tentado exercitar, tanto na minha prática, né, desde o início do magistério, quanto no âmbito da pesquisa entender isso, porque se a gente não experimenta, se a gente não vai para o campo da experimentação também, não tem por que a gente ficar no âmbito do achismo, dizendo que ele não vai conseguir, né? Então, é justamente dar voz às possibilidades do aluno aprender, é justamente valorizar a capacidade de aprendizagem dele e não menosprezá-lo. Porque a Ludmila escreveu que se identifica com isso aí, né? Está agradecendo o seu comentário aí. Eu estou com um problema. Eu não consigo fechar o meu áudio está difícil. Tá com problema aqui. Mas eu queria só chamar a atenção do Robson o seguinte: é perfeitamente viável trabalhar dentro das demandas das crianças, né, da curiosidade, conceitos, construir com eles conceitos de física e de química. Porque as perguntas que a gente geralmente faz, e que os livros fazem, que a formação de professores insiste, é perguntar para os meninos o que é. Não pergunta por quê. Exatamente. Né? Igual você falou lá do estado físico. Pergunta para o menino assim, o que é fusão? Aí ele responde, é a passagem do estado A para o estado B, ponto. Quer dizer, não tem mais pergunta. Agora, se é o mesmo assunto, ao invés de perguntar o que é a fusão, e você perguntar por que as coisas derretem, aí você já vai entrar dentro de uma lógica, né, da percepção de que para derreter você precisa de calor. Aí você vai entrar em calor, que é diferente de temperatura. Olha a possibilidade. E quando esquenta, aumenta. Por quê? Porque as moléculas, né, elas vão
ocupar mais espaço, aí você vai derreter. Então, tem formas, inclusive, de fazer isso com origami, para as crianças entenderem a questão molecular, né? Então, ele vai compreender muito mais, aí ele já vai ter noção de conceito de temperatura e de pressão para poder derreter, e não só responder o que é. Olha como é que muda toda a lógica. Mas para isso precisa ter muito tempo, é preciso que o professor tenha conhecimento, só que esse professor de anos iniciais, intencionalmente, ele é formado para não ter, daí a necessidade de utilizar estrategicamente dos colegas dos anos finais, esse conhecimento, para fazer para ter o fundamental, porque o fundamental ele não esgota no quinto, igual era lá antes da 4.024, que tinha o exame de admissão. Ele é completo. Só que, na prática, a cultura está ainda, até o quinto, é uma coisa, do sexto em diante é outra. Está entendendo? Então, uma coisa vai ao encontro da outra, nessa perspectiva aí dessa integralidade, entendeu? E desse diálogo entre pares. Então, precisa mudar o espaço-tempo escolar nessa linha. Né? Então, nós estamos já está dando tempo, né? E quero lembrar que essa conversa vai continuar. Sexta-feira, nós temos o Cheiro e Cores pela Vida no Laboratório Vivo, né? Palestrante Joel Almeida Neto, a professora Kênia Carla Alves, e a professora Graça vai fazer mediação, e a gente vai estar continuando com essa conversa, né? E ainda eu convido, isso mesmo, eu convido a todos para quarta-feira próxima, dia 11. Dia 11, isso. 11, no mesmo horário que nós. Muito bem. Mas o Wilson já colocou, acho que foi o Wilson que colocou ali também o convite, ou foi Fabiano. Vamos, para terminar, você citou a Ana Carolina, né? Ela da UFO, e eu sei que ela trabalha com crianças também. E nós temos aí outras pessoas que, daqui mesmo de Vitória, que tem grupos que também pesquisam, acompanham essa questão da alfabetização. Em Vila Velha, nós temos a professora Fernanda Becali, né? Aí você tem acompanhado o trabalho dessas professoras, desses grupos? Né? Vitória. No momento, não tenho acompanhado, não, Donizete. É um lapso, na verdade, meu, uma falha minha de não ter acompanhado, justamente, né, pelas demandas da sala de aula que acabam nos consumindo. Agora, nesse ano, que eu acho que a gestão tem me dado um pouco mais de flexibilidade de tempo, eu pude, inclusive, reconectar-me com o Stofic, mas eu tenho, claro, interesse de retornar a esses debates. E aí a gente entra em outro campo, né, que é a questão do tempo do professor, né, que nos carece. Eu acho que Graça está ali balançando a cabeça porque ela concorda justamente comigo que a gente precisa mudar muita coisa na educação se a gente quer realmente alcançar o que a gente precisa. Essa discussão curricular ela é necessária, a discussão do tempo e a valorização do professor ela é necessária. A gente consegue escapar algumas vezes, mas nem sempre, né? Isso. São as condições materiais de existência, como diria o velho barbudo, né? As condições materiais de existência. Por isso tem que juntar as forças aí mesmo, né? Aí a Márcia, a Adriana está colocando, né? O GESPAI é o grupo da professora Fernanda Becali, que é um grupo que eu também não acompanho, mas eu sei que eles discutem essas questões, que são importantíssimas para nós, que estamos trabalhando com a pedagogia, que temos que preparar, né? Temos que estudar, se preparar para dar as respostas, né? Para as crianças que sejam respostas científicas sérias e respeitando o nível delas, né? Agradecer a todos. Estou sabendo. No momento que nós tínhamos mais de 50 pessoas, alguns já estão saindo, eu pensei que o tempo já está passando, mas eu quero agradecer a todos que participaram, especialmente os professores, né?
os professores que ensinam a pedagogia, os professores que quiserem visitar. Eu vi aqui, além do pessoal que já estamos sempre juntos, né? Priscila está todos os parabéns, Juliana, Fabiana, Wilson, né? Graça, Wellington, vi vários professores aqui acompanhando, além dos nossos alunos. Muito obrigado, vamos continuar firme aí na nossa Semana Pedagógica, e agora a gente tem mais uma pessoa aí para a gente poder discutir as nossas questões, que é o Robson, quem não conhecia, estou conhecendo agora e vendo que trabalho maravilhoso que ele faz. Robson, muitíssimo obrigado. Eu sou suspeito para dizer o quanto que eu admiro o seu trabalho, né, o seu amor pelas crianças, a sua dedicação. Você colocou a vida nisso, né, da educação, e faz isso com muito entusiasmo. Né? É um exemplo para a gente. Tá? Muito obrigado mesmo pela sua ajuda hoje, que se faz aí pela educação. Obrigado, tá bem? muito obrigado. Vou aproveitar para convidar o Robson para quarta-feira estar lá Estarei aqui, lógico, com toda certeza. Isso. Muito bem. E aí, a Luana também, Luana fez um convite aí para as pessoas se inscreverem na semana, né? Que tem não só quarta-feira, mas a semana ainda continua, tem muita coisa boa aí acontecendo. Sejam todos bem-vindos, e aproveita aí, eu reforço o convite de Luana. Então, gente, muito obrigado. Não sei se eu passo a palavra para a Fabiana, para que ela possa encerrar a mesa, né? E agradeço o Wilson, nosso coordenador, a Fabiana, coordenadora nossa coordenadora de pedagogia, e da semana. Wilson, com você, então. Ok, Donizete, obrigado. Vocês me escutam? Sim, sim. Agradecer mais uma vez, Robson. Que bom revê-lo, né? Nossa trajetória, e eu acompanhei um pouco, né, dessa trajetória do Robson lá, quando trabalhamos juntos. Agradecer a presença de todos e até sexta-feira, na nossa atividade. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Então, obrigado, boa noite, até sexta-feira. Né? Mais uma vez, parabéns, Robson, muito obrigado.